Vamos passar para o noticiário político. O Datafolha divulgou agora à tarde uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente na eleição de 2026, que mostra Lula com 15 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno. O levantamento foi feito antes do anúncio da indicação de Flávio como candidato à presidência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mostra que Lula também bateria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 5 pontos a mais e ainda ficaria 6 pontos à frente do governador do Paraná, Ratinho Júnior. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas entre terça e quinta-feira dessa semana e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para falar sobre isso, eu vou convidar aqui ao UOL News a Isabela Calil, que é antropóloga da Fundação Escola de Sociologia e Política, e o Murilo Medeiros, cientista político da UNB. Sejam os dois muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui de novo, Murilo e Isabela. E eu já vou começar perguntando para Isabela, o que você achou da pesquisa, Isabela? Ainda não tinha sido anunciada a indicação do Flávio Bolsonaro, e o Lula já ganhava dele aí num eventual segundo turno. Muda alguma coisa com a indicação? Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Muda. Eu acho que muda sim, porque basicamente a gente está falando agora que dentro da base da direita, daquele que é, assim, a princípio, o escolhido, né, do bolsonarismo. O nome que é escolhido para representar Jair Bolsonaro. Eu acho que muda, mas talvez a gente, enfim, vendo as pesquisas, não vai mudar tanto assim, né? A gente não vai ter uma mudança tão significativa, mas eu acho que muda e a gente pode ver sim um incremento não tão grande, mas um pequeno incremento em termos de melhoria para Flávio Bolsonaro, em termos de poupação. O Murilo, Flávio tem força para ir para um segundo turno com o presidente Lula, caso o presidente Lula venha para a reeleição? Olha, Leandro, tem sim. Como o Flávio Bolsonaro foi ungido pelo seu pai, até mesmo antes da pesquisa, é muito comum que o candidato apoiado, abençoado por Jair Bolsonaro, consiga largar, ter uma margem pelo menos de 20% dos votos, que é a base fiel do bolsonarismo, captado pelas pesquisas. É muito provável que, ao ser publicizado o nome de Flávio Bolsonaro como nome apoiado por Bolsonaro, nome oficial, e a partir disso ele ser mobilizado suas bases nos estados, nas regiões, especialmente aquelas regiões onde o bolsonarismo tem maior penetração política, é provável que ele ganhe um certo impulso no início dessa corrida eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, seu nome enfrenta diversos desafios. Ao mesmo tempo que ele tem um impulso com a força do bolsonarismo, ele também tem um teto diante da rejeição crescente que o bolsonarismo tem ganhado na sociedade brasileira. Da mesma forma que o antipetismo é muito forte, o antibolsonarismo também é. Então, a marca Bolsonaro, carregada pelo seu filho, Flávio, também tende a ser um ponto negativo lá na frente, especialmente numa disputa de segundo turno, onde tende a afastar o eleitorado mais de centro, o eleitorado moderado, que rejeita posições radicais. Então, é um cenário que, no segundo turno, favorece muito Lula ao disputar com Flávio Bolsonaro. Isso que eu queria falar. E não sei se vocês lembram, mas em 2018 o Haddad vinha bem nas pesquisas até a visita que ele fez para o Lula lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, e aí a campanha dele começou a derreter. O Flávio Bolsonaro, o Haddad acabou perdendo a eleição, a gente lembra disso. O Flávio Bolsonaro disse que agora tem 2 semanas para negociar a anistia ao pai e que a primeira coisa que ele vai fazer é tentar anistiar o pai agora nas próximas 2 semanas, tentando apoio no Congresso Nacional. Isabela, você acha que essa relação, caso o Bolsonaro, o pai, continue preso, essa relação do Flávio de proximidade com o pai, se ela continuar, pode ser ruim para o Flávio Bolsonaro no ano que vem, numa eventual campanha? Eu acho que não necessariamente, mesmo no caso do Haddad, eleição é uma coisa complexa, porque tem que ver o que o próprio candidato fez, mas também o seu rival, né?
E no caso da eleição de 2018, ela foi toda conturbada, né? Lula preso, né? O cabeça de chapa preso, depois Bolsonaro leva facada, fica no hospital. Então, muita coisa aconteceu. Eu não atribuiria, digamos assim, ao fato de que as pessoas terem percebido uma maior proximidade do Haddad com o Lula, que isso fez com que o Haddad estagnasse. Eu acho que até, enfim, teve pouco peso e mais outras coisas que aconteceram, principalmente em relação ao Bolsonaro. E todo, né, a questão da facada, etc. No caso especificamente do Flávio, eu não acho que, digamos assim, o eleitor ele esteja mais desavisado, digamos assim, porque a gente está falando de uma relação que é diferente do caso da Haddad e Lula. Porque nesse caso a gente está falando de pai e filho. Então, de saída, eu acho que todo eleitor que potencialmente possa votar no Flávio ou expressar a intenção de votar no Flávio Bolsonaro, está votando no nome que é o sobrenome, né? Numa marca, no clã. Então, eu acho que nesse caso faz pouca diferença, digamos assim. Agora, o que talvez faça, de fato, diferença, eu acho que vale a gente pensar o seguinte, quando o Flávio anuncia a sua potencial pré-candidatura, a gente está falando muito de pré-pré, né? Uma potencial pré-candidatura, o que acontece é que a Bolsa, ela cai, cai para patamares assim, menores dos últimos 4 anos. E ela acontece isso não tanto por conta da candidatura do Flávio Bolsonaro, da potencial, mas como isso é lido pelo mercado como algo que beneficia Lula. Então, a Bolsa cai, ao meu ver, mais em resposta à possibilidade de uma reeleição de Lula do que da possibilidade de uma candidatura, de fato, de Flávio Bolsonaro. E aí, por que eu estou dizendo isso? A gente não sabe ainda hoje se essa candidatura é uma candidatura para valer, né? Ou se, como você bem colocou, Leandro, se digamos, para precificar o apoio ao projeto de anistia, a discussão toda sobre possibilidades jurídicas ou políticas de livrar o Jair Bolsonaro. Então, acho que a grande questão hoje essa candidatura ela é uma candidatura de verdade, para valer, que vai se sustentar até a eleição do ano que vem, ou ela é um hiato, algo para colocar em jogo o preço para conseguir apoio para esse projeto de anistia que a família Bolsonaro tanto quer. Agora, Murilo, pegando um gancho na anistia, tem muita gente contra esse processo de anistia que o Flávio Bolsonaro quer implementar para tirar o pai da cadeia. Você falou bem que no segundo turno prevalece aí o voto do moderado, do eleitor moderado. Se acontecer essa anistia e o Flávio Bolsonaro realmente virar candidato e conseguir ir até o segundo turno, isso pode prejudicá-lo lá na frente, né? Quando o Flávio Bolsonaro levanta a bandeira da anistia, ele dialoga profundamente com uma bolha do eleitorado, uma parcela minoritária do eleitorado bolsonarista, né? Eu sempre falo que o bolsonarismo, ele é menor do que a direita como um todo, né? Então, Flávio sinaliza para um eleitor mais fiel a Jair Bolsonaro e que essa pauta, como as próprias pesquisas demonstram, é uma pauta muito indigesta, muito impopular. Então, Flávio, ao sinalizar o retorno dessa pauta, é uma forma também de mobilizar a base de Jair Bolsonaro em torno de seu nome, né? E talvez esse seja um dos principais trunfos de Flávio Bolsonaro, por mais que todos os irmãos, toda a família ali seja um nome mais pragmático, mais moderado, ele agora vai ter que fazer algumas sinalizações a essa base mais fiel do bolsonarismo para ganhar respaldo, para ganhar confiança de que ele pode ser o sucessor real de Bolsonaro. Como a Isabela muito bem falou, a candidatura dele vai ser um teste daqui para abril, maio. Certamente o cenário pode ser alterado, caso ele não demonstre viabilidade, e ele vai tentar alçar algumas pautas para mobilizar esse eleitorado mais fiel e largar com um piso alto na disputa com os outros pré-candidatos do campo conservador, né? Nós vamos ver um cenário muito parecido com o que ocorreu com o Chile, né? Um cenário onde um candidato de esquerda consolidado desponta com um único nome e todas as correntes do bolsonarismo, da direita, vão se dividir em várias frentes, né?
tendo ali quase que uma primária informal entre esses nomes para ver quem chega ao segundo turno. Na pesquisa Datafolha que a gente mostrou mais cedo aqui na primeira edição do All News, só relembrando, mostra que 1/3 dos entrevistados reprova o governo Lula. 1/3 aprova, acha bom ou ótimo, e 1/3 acha regular. Isso significa o seguinte, que o terço que acha bom ou ótimo, dificilmente o Flávio Bolsonaro vai conseguir converter. O terço que reprova, provavelmente, já é esse terço bolsonarista que o Flávio Bolsonaro consegue. Sobra aí o terço que é regular, que acha que o governo é regular. Esse terço, talvez ele consiga, talvez não, converter. Só que a pesquisa que saiu agora, que a gente divulgou nessa edição do All News, mostra que o Tarcísio, num eventual segundo turno, tem uma distância muito menor para o Lula do que o Flávio Bolsonaro. E aí, Isabela, minha pergunta é a seguinte: como convencer o Centrão de que o Flávio Bolsonaro é um candidato melhor contra o Lula no ano que vem do que o Tarcísio? Acho que não tem como convencer, porque de fato não é, né? Eu acho que as pesquisas mostram isso, mas não só, né? Enfim, quem está acostumado, né, a cobrir política, a dialogar com a classe política, sabe que a direita como um todo, não a direita extremamente bolsonarista, né, ou aqueles que estão, como o professor Murilo falou, mais fiéis ao Bolsonaro, não importa o que aconteça, está de fato tentando encontrar um nome para viabilizar um candidato que seja da direita e que não seja necessariamente, pode até ser bolsonarista, mas que não seja da família Bolsonaro, né? Então, enfim, você tem uma movimentação política dos governadores, e me chama bastante atenção, inclusive, o governador Caiado, que já anunciou a sua pré-candidatura, né, já há algum tempo atrás, mas que ele, de uma certa forma, a meu ver, ele comemorou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, porque está entendendo que o jogo político isso enfraquece o Tarcísio, né? Dificilmente o Tarcísio, que tem a possibilidade de se reeleger como governador do estado, vai abandonar uma coisa que está, digamos, mais ou menos garantida, né? Para tentar se bater de frente com a família Bolsonaro, né? Então, ou seja, eu acho que não tem como convencer porque não é a melhor escolha, né, de fato, para os objetivos desse conjunto de interesses específicos, né. Agora, uma coisa que também pode acontecer, no caso da política, é que a gente precisa lembrar que a chapa presidencial tem a presidência e a vice-presidência, né. A gente no Brasil sempre olha muito para a presidência por muitas razões, né? E às vezes a gente até nem lembra quem eram os vice-presidentes nas campanhas, né? Mas o fato é que isso tem uma relevância, né? Então isso pode significar várias coisas. Pode ter um outro caminho, por exemplo, possível, que é a possibilidade de que o Flávio Bolsonaro se lance como vice de uma outra chapa a partir de uma determinada negociação. O que eu vejo é que não dá para dizer necessariamente que na família Bolsonaro tem alguém que tenha o perfil mais moderado ou mais democrático, vamos dizer assim, mas o fato é que se existe alguma proximidade disso, essa figura é o Flávio Bolsonaro, né? Não é o Carlos, não é a Michele Bolsonaro, enfim, essa figura é de fato o Flávio. Então tem isso e tem a possibilidade, inclusive, de negociação, né, que seja feita com o Flávio Bolsonaro para tentar equalizar isso. Isso é um caminho. Agora, um outro caminho é caso a direita opte por ter um nome próprio, digamos assim, não da família Bolsonaro, que se vá se ter uma rivalização e que no contexto eleitoral você vai ter na direita um nome que seja da direita mais centrão e um nome da família Bolsonaro.